tua voz me acalma, Pai. Estamos de volta, meus queridos, e vamos então para o nosso tema da semana, os verbos da sabedoria. Trazendo, exprimindo de dentro da palavra de Deus, verbos que são remas de Deus para a nossa vida. Esse texto é um texto rico de palavras de direção para uma vida verdadeiramente pautada nos desígnios de Deus, naquilo que Deus tem para você, e automaticamente, quando você vive aquilo que Deus tem em você, para você, através de você, a vida de Deus vai fluir. E o texto que nós vamos ler está lá em Provérbios, capítulo 2, versículos 1 até o 5. Eu até tenho a Bíblia aqui na minha mão, mas a Bíblia que eu tenho é uma versão um pouquinho diferente daquela que nós vamos ver aí. Então, como eu tenho anotadinho, eu vou ler aquilo que eu tenho anotado aqui, que é da versão King James, revista e atualizada. Vamos ler o texto, então, de Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 5, que nos diz assim: Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração, se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura prata e como tesouros escondidos, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Então, a nossa palavra do dia de hoje é verbo clamar. E você viu que interessante? Nós vemos aqui, ó, no primeiro... Nós estudamos na semana passada o verbo aceitar, depois vem o verbo abrigar, ou o verbo esconder, que nós estudamos na semana passada. Depois vem o verbo clamar, ali no versículo 3, que é o nosso verbo de hoje. Eu vou pedir para o Sidney colocar para nós a nossa frase do dia de hoje novamente, porque essa frase reporta algo bem completo. Ela diz assim, ó: clamar é ir além da busca convencional, é ir além, chamar a atenção daquele a quem clamamos. Essa palavra chamar a atenção, ela denota o quê? Você já viu um pai? A gente está com o Ricardo aqui hoje com a gente, que é pai, né? Tem quantos filhos, Ricardo? 2 filhos? 2 filhos, né? E o que acontece? Quando o filho quer chamar a atenção do pai, ele vai fazer as mais diversas peripécias que a gente pode imaginar. Por quê? Porque ele quer chamar a atenção do pai. Ele não quer simplesmente chamar pai, ele quer ter toda a atenção do pai. Isso é clamar. Mas nós não podemos simplesmente clamar a ermo, clamar sem ter uma direção segura para isso. E clamar segundo o coração de Deus é algo muito importante. A palavra diz assim, ó: se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, aos gritos. Isso quer dizer o quê? Expressando toda a sua alma, clamando, indo além. E aí me veio algo nesse momento, Jesus no Getsêmani. Jesus no Getsêmani, ele clamou com tanta força, com tanta veemência, que os seus poros exprimiram o quê? Sangue. Ele chegou a suar sangue naquele momento, porque ele clamou, ele bradou com o seu espírito além do normal, de uma forma sobrenatural. Então clamar é isso. É você trazer de dentro de você, mas você precisa clamar por entendimento, sabe por quê? Porque se você simplesmente orar ao bel prazer, Deus muitas vezes não vai te responder, porque existe uma diferença entre você chegar diante de Deus com entendimento e você chegar diante de Deus simplesmente como um pedinte, como um esmolante que vai chegar lá e vai pedir esmolas para o Senhor. Você entende que você é filho e por isso que é tão importante clamar com entendimento, clamar por entendimento. Porque então você vai entender a sua essência de filho, entendendo a essência de filho, você vai clamar com entendimento. Um homem e uma mulher de oração pode mover o mundo todo de dentro da sua casa, de dentro do quarto secreto. Meu querido, os verbos da sabedoria, eles trazem para nós algo tão tremendo de Deus, porque para orar eu preciso ter sabedoria para orar. Não adianta eu simplesmente pedir, é como se fosse assim, ó, Ricardo, eu quero te fazer uma pergunta, o teu filho mais velho tem quantos anos hoje? 11 anos. Se o teu filho de 11 anos hoje chegasse e pedisse para você, pai, eu quero uma moto, eu preciso de uma moto, pai, eu preciso que você me dê uma moto.
Não posso dar, né? Ele não tem idade para conduzir uma moto. Porque ele não tem entendimento. Não tem ideia, não tem né? idade, não tem entendimento, não tem maturidade. Verdade. Então, por isso que eu e você precisamos aprender a clamar a Deus com sabedoria, clamar a Deus com entendimento. E aí, né, Ricardo, a gente deixa de ser aquele pedinte, né? Porque a criança, né, você que é pai, é muito claro isso pra ti. Os filhos, eles pedem de tudo pra gente, né? Verdade. Quer ver quando eles tiram nota boa? Pai, eu tirei uma nota boa, ele chega, mostra o boletim, né? Ô pai, agora eu posso te pedir alguma coisa, mas o pai, o que ele vai fazer? O que o pai vai fazer antes de dar alguma coisa pro filho? Na verdade, tem que analisar se aquilo, se ele pode receber aquilo, na verdade, né? Que nem tudo que ele pede, ele tá pronto para receber. Verdade? Por quê? Porque o pai, ele enxerga além daquilo que o filho está enxergando. Então isso fala de clamar com sabedoria. Meu querido, essa palavra, ela vem para o nosso coração, principalmente nos dias de hoje. Quantos de nós chegamos diante de Deus clamando de qualquer jeito? E aí a gente bate na porta. Ah, Deus não está me respondendo. Você já parou para pensar se você está clamando com sabedoria? E eu não estou falando somente de orar, não. Eu estou falando de clamar. E até algo assim que é um pouco polêmico que eu vou falar agora. Às vezes as pessoas colocam a sua fé em santos de barro e às vezes certos milagres acontecem na vida dela. Como explicar? Mas lá na frente, algo muito maior do que aquilo que aparentemente ela foi curada nesse momento, isso acaba estourando lá na frente, porque são doutrinas de demônios. Então, meu querido, com Deus, às vezes até parece que demora um pouquinho mais, não parece? Né, Ricardo? Parece que a gente vai clamar e pedir algumas coisas ao Senhor e, meu Deus, o Senhor está demorando tanto, por que o Senhor não me responde? Você já teve esse tipo de experiência na sua vida? Sim, já tive. E, na verdade, a gente é muito imediatista, né? A gente quer tudo para ontem, nessa era que a gente vive de... Fast food, né? Fast food e internet, tudo muito rápido, a gente quer tudo para ontem. Mas o Senhor, ele sempre vem na hora certa, né? Na hora correta. Ele sempre sabe o momento que a gente tem que receber algo. Está preparado ou para receber. Ou não receber, né? Ou não receber. É aquela questão que você falou do carro. Como é que eu vou dar um carro para uma criança de 11 anos? O que vai acontecer? Primeira saída, ou já vai bater na parede, apesar de que até tem algumas crianças que às vezes, né, o pai ensinou desde cedo, mas existe uma lei, existem diretrizes que determinam que eu não devo transgredir. Por que existem as regras, meu querido? As regras existem como muros de proteção. Por isso que eu tenho que clamar com sabedoria a Deus. E o verbo da sabedoria traz isso. E amanhã, na sexta-feira, a gente vai falar sobre entendimento e conhecimento. Mas você não vai obter esse entendimento e esse conhecimento de Deus e das coisas que Deus tem para você e através de você, se você não aprender a clamar com esse entendimento. Uma coisa está fundida na outra. Todos esses 5 verbos que nós encontramos aqui no capítulo do 1 até o 5 de Provérbios, capítulo 2, eles são como peças de um quebra-cabeça, colocando-se uns aos outros. Eu até te desafio a estudar mais profundamente na sua casa esse texto, porque ele vai trazer muita revelação de Deus para a sua vida. Então eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, família, crianças, você que está aí do outro lado, junto com o Ricardo aqui, a gente vai clamar ao Senhor nesse momento. Clamar verdadeiramente, clamar por entendimento, porque a oração, ela é uma palavra composta. Oração. Orar mais ação gera entendimento. Orar mais ação gera um destravamento no reino espiritual. E o Senhor quer levar você além. Quer levar você a adorar ao Senhor com sabedoria, a clamar com sabedoria, a se esconder quando preciso for e a aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida e para o seu coração. Quero te convidar para nós orarmos juntos, eu, o Ricardo, né, Ricardo? Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Querido Espírito Santo, o Senhor tem trazido revelações tão tênues, tão singelas, mas ao mesmo tempo tão poderosas. Elas têm cara de ser, às vezes, até tão frágeis, mas são tão poderosas para a nossa vida. Deus, nós estamos aqui neste dia, Deus, clamando por esse entendimento a respeito de clamar a Ti com sabedoria. Senhor, nos revela o Seu coração, Pai. Nos leva onde está o Seu coração, para que nós possamos exprimir do Seu coração
aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, viver o teu caráter, imprime o teu caráter no nosso coração, imprime o teu caráter nas nossas atitudes, na nossa alma. Nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo nesse dia, porque queremos verdadeiramente romper, ser destravados no nosso destino geracional de adoradores genuínos, de intercessores segundo o coração de Deus, primeiramente sobre a nossa vida, sobre a nossa família, depois sobre os nossos vizinhos, sobre a nossa comunidade, nossa cidade, estado, nação e os lugares aonde o Senhor nos levar. Amém. Nos leva a clamar com sabedoria, coloca esse entendimento sobre nós. É a única coisa que nós podemos pedir nesse dia. Nos perdoa pela nossa ignorância tantas vezes, de pedir e pedir sem conhecimento, porque é por isso que perecemos, porque não temos entendimento. Então derrama da sua graça e do seu entendimento sobre as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, Jesus. Como é bom a gente conhecer a palavra de Deus, né, Ricardo? A gente começa a mergulhar na palavra de Deus. E eu confesso, essa palavra aqui dos verbos da sabedoria, eu achei o máximo. Porque a gente são 5 versículos e cada um desses versículos tem um verbo, que são remas de Deus para a nossa vida. E eu acho que a gente, quando tem esse entendimento maior da palavra de Deus, a gente flui com mais liberdade até no dia a dia, no trabalho, na família, não é verdade? Verdade. Com os nossos filhos, né? Como a gente precisa ter entendimento, né? Para dizer não na hora certa, né? Ensinar eles os princípios de Deus, né? Verdade. Muitas vezes a gente, parece ser ruim dizer um não para os nossos filhos, né? Às vezes nos magoa mais do que a eles, por incrível que pareça. Mas é importante, é preciso. Quantos nãos a gente recebeu, né? Quantos? Eu me lembro de alguns nãos que eu recebi da minha mãe, até algumas palmadas que eu recebi da minha mãe que eu não gostei na hora. Mas foi tão bom, porque hoje a gente enxerga na vida da gente o resultado, né? Desse cuidado, desse carinho, e isso é tão importante. Ricardo, meu amigo, como é que a gente faz? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas por essa adoração, né? Você vai ministrar em outras igrejas? Como é que faz? Então, hoje a gente está com um ministério no Mevan, né? Que é o Ministério Redenção. Olha só que também legal. eu estou fazendo parte também com o pessoal do samba. A gente está fazendo um samba que legal! Que é um evangelismo de rua. Que a gente tende a ir às praças para alcançar os perdidos. Esse é nosso intuito. E, na verdade, hoje nós estamos, sim, abertos a convites. Estamos aqui para servir o reino, para servir aos irmãos, para servir a todos aqueles que precisam de ajuda. Eu sempre fui de me doar, né? Porque às vezes você precisa parar até com um morador de rua, muitas vezes alguém que para dar uma palavra. Eu já cheguei a cantar na praça com violão e alguém me parar ali e ficar ouvindo. Porque a nossa vida está para ser esse instrumento mesmo. Para servir verdadeiramente, nós não buscamos ser conhecidos. Pelo contrário, nós queremos diminuir para que ele cresça e para que ele seja, através de nós, o evangelho dele seja propagado, que mais vidas sejam alcançadas. Então, esse é o nosso ministério, é esse evangelho que a gente crê, que a gente prega, que a gente vive. Glória a Deus, Ricardo. Foi bom demais ter você aqui, né? Então, os contatos do Ricardo, a gente tem na tela aí para você, que é o 9706-1373 e também e-mail de contato ricardo@tecoton.com.br. Ricardo, vamos adorar a Deus mais um pouquinho no final desse programa? Amém? Você fica com um pouquinho mais dessa adoração, mas amanhã, é claro, a gente está aqui novamente. Ó, beijo no coração, até amanhã. Tchau. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus,
estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom e em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és